Estamos aqui novamente, como prometemos na semana passada, estamos aqui firmes e fortes para mais um programa Jornada Filosófica, aqui na Escola de Música Maestro Ernest Mali, de Piracicaba. E hoje nós estamos aqui para falar, né, Romualdo, sobre filosofia antes do Sócrates. Eu acho que é legal a gente mostrar toda uma cultura que precede a chegada de Sócrates no panorama filosófico. Inclusive porque sem esse retrospecto, que eu acho que inicia lá em Homero, vamos saber muito pouco, né, do motivo de tanta discussão, de tanta conversa para recompor a cabecinha do ser humano, do homem daquele tempo, e o que estava por trás dessa discussão toda. Era um papo muito sofisticado, né? Eu acho que para falar de Homero você poderia sacar aí todo o seu conhecimento, que eu acho que é bem legal. Bom, a primeira coisa que eu vou falar, que nós vamos desenvolver isso, acho que em outros programas ainda, é que antes dos gregos não existe filosofia. Não existe filosofia como nós entendemos no Ocidente e no mundo todo, né? O Giovanni Reale, né, que é o meu guia, aí, como eu falei no outro programa, vai falar disso, né? Ele vai falar que não existe, como os gregos fizeram, não existe filosofia, ou seja, a questão de você desenvolver um argumentos racionais para você desenvolver as ideias sobre o mundo. Exato. O Eric Voegelin, ele vai trabalhar um pouco resquícios de pensamento da poesia, que acaba trazendo mensagens que estruturam uma evolução da organização social do mundo. Ele vai buscando essas informações e pontuando como que ela interfere, como que ela se relaciona com o humano, e todo esse processo de encadeamento que resulta na construção de homens, seja de Israel, né, o povo de Israel, o povo judeu. Ele trata isso aí e vai muito longe, quase que no período de Homero, inclusive. No entanto, de fato, você tem razão quando você fala que não é o mesmo pensamento filosófico, é outro fundamento. Assim como falar do Egito, filosofia egípcia, não dá para você comparar uma coisa com outra. Apesar dos próprios gregos, como Platão, falar que vão buscar no Egito a sua fonte de sabedoria filosófica, mas a gente sabe hoje que no Egito não existia filosofia tal como os gregos desenvolveram. É porque havia uma preocupação de entender o mundo pela referência do divino, né? E no Egito, os sinais do divino e da relação do divino com o homem eram evidentes, esses sinais. Pelo menos os filósofos perceberam algo dessa natureza, que também é uma característica que está em Homero, essa relação do homem com o divino. Exato. Os gregos começam a desenvolver, apesar de não haver filosofia na época homérica, né? Que é pré-civilização, como propriamente dita, grega, né? A civilização grega está em formação na época homérica. A gente pode chamar de período antigo, né? Até chamado de Idade das Trevas grega, coisa e tal, né? Que é aquele hiato que existe entre o fim da civilização micênica e o começo da grega, propriamente dita. Então, quando os poetas, né, que existem aí as teorias que Homero teria sido vários poetas, ou tenha tido um Homero de fato, depois os aedos, né, que é aqueles poetas itinerantes que cantavam os poemas homéricos, Ilíada e Odisseia principalmente, essas histórias muito antigas, né, que foram coordenadas em forma de versos na Ilíada e na Odisseia. Já existe nessa estruturação desses poemas algo que é característico grego, que é a questão das justificativas racionais. Não racionais como existe na filosofia, como os próprios pré-socráticos, os jônicos vão fazer, né? Mas são justificativas, ou seja, nada é feito de forma somente mágica. Então, quando quando Telêmaco
vai procurar o pai, existe toda uma justificativa, né? Não é tipo, simplesmente estou insultado porque os pretendentes da minha mãe estão dilapidando meu patrimônio. Não é só isso, não. Existe toda ele elenca várias razões para que então ele saia à procura do pai. Você sabe que na Odisseia. Isso, naquele período você tem aqui na Paideia, do Werner Schlegel, esse pensador alemão, ele analisa de tal forma Homero que vê o primeiro processo de formação do homem. Então, a Paideia no sentido educacional. A Ilíada e a Odisseia são duas obras consideradas referência para a formação desse povo antigo. Exatamente, tanto que até a época de Platão, a Ilíada e a Odisseia, né, isso várias fontes vão falar isso, né? Esses dois poemas são considerados a cartilha dos gregos, né? Ou seja, cartilha no sentido educacional mesmo. O caminho suave dos gregos. Exato, é isso mesmo. Então tudo você aprendia a ler e escrever a partir do registro escrito da Ilíada, da Odisseia, mas também aprendia a recitar, aprendia como fazer ser orador, né? Então você sabe que isso tudo tem nesses poemas, e também as virtudes heróicas, principalmente como deve ser um guerreiro, como deve ser um cidadão da polis, né? Deve ter as virtudes do heroísmo, deve ter a questão dos feitos, né? Deve ter o treino atlético, físico, né? O treinamento físico, etc. É a virtude no sentido da força para realizar uma ação, mantendo nesse processo a honra, a dignidade pessoal. Exato. Né? Então, Aquiles é louvado na Ilíada, ele é louvado pela coragem, é louvado pela força, e Ulisses é louvado também por isso, mas principalmente quando se fala de Ulisses, se fala da astúcia. Exato. Então, da questão da inteligência, da esperteza, né? Exato. Uma espécie de, assim, mal comparando, mas de um Pedro Malas Artes da antiguidade grega, né? E essas frases que estão em Homero, elas viraram mesmo cartilhescas. Claro que num caminho nada suave, porque quem leu isso daí, você percebe o grau de intensidade que existe no processo, na história como toda. É muito intensa, muito conflituosa, é uma epopeia, né? Coisa de guerra mesmo. Exatamente. Mas o caráter humano está sendo testado ali com interferência divina. Então você tem o plano divino do Deus, do semideus e do homem. E isso, quando chega no homem, é um homem nobre. Né? Então depois nós vamos acompanhando essa nobreza, aproximando cada vez mais do homem comum. Então quando você tem esse processo das cidades que vão se desenvolvendo, esse conhecimento ele passa a ser humanizado. Né? Aí que um desses passos é o Hesíodo, né? O Hesíodo que escreve a Teogonia. A Teogonia é a origem dos deuses, né? O nascimento dos deuses. Os trabalhos e os dias, né? Que é para a nossa análise aqui, acho que é até mais importante que a Teogonia, porque o Hesíodo já adota, vamos dizer, um ponto de vista bastante shakespeariano, né? Quando Shakespeare fala, né, que os deuses nos encaram como joguetes, né, com os quais eles se divertem, é mais ou menos isso que o Hesíodo fala, né? O Homero nunca condena os deuses. Uma das virtudes, o que faz parte da Ereté, a piedade, ou seja, você honrar devidamente os deuses. Exato, então, exatamente. Telêmaco, ele tem que fazer as libações, tem que fazer todos os sacrifícios que se espera de uma pessoa virtuosa. Exatamente. Mas você sabe que esse contraponto entre o Homero e o Hesíodo, você percebe, conforme a gente for estudando a obra de Platão, o conflito instalado ali também. Porque ele, num primeiro momento, ele acha que a Odisseia não seria interessante, ou as obras de Homero não seriam interessantes de serem propagadas por aquele mundo, né? A Hélade. Por quê? Porque ia corromper a natureza humana. É muita violência, é muita agressão, é muita coisa que não está no conceito do período platônico de virtude, que já se transformou. Demorou um tempo para Platão sacar que não era bem isso. E ele repensa a base filosófica dele. A segunda fase de Platão, que é a fase
pós-república, digamos assim, ele começa a ascender, ele retomar o diálogo com os deuses. O diálogo com o mitológico. Com o mitológico, ele vai novamente ascendendo, e é o conceito de alma, de espírito, e aí que está o grande trunfo das leis, né? As leis, ela tem todo esse embasamento importante para entender como que se deu essa transformação de Platão. Aqui ainda nós estamos numa fase muito vitalista, até animista, vamos dizer assim, no sentido do homem ainda está ligado muito às forças da natureza. As forças da natureza e as forças divinas trazidas, ou pelo menos identificadas por Homero. Sim, mas que é assim, os deuses gregos se desenvolveram de forças da natureza. Isso. Então, o próprio Zeus é o deus do raio, né? Que no começo era o próprio raio, que depois se antropoformiza. Isso ainda é ligado a uma religião, a um pensamento, uma mentalidade animista, ligado muito à natureza, que depois vai, como os próprios gregos, vai se antropoformizando, ou seja, se moldando ao homem. Mas você vê que o mitológico, ele não se perde. Hoje nós temos um horóscopo. Quando você vê o horóscopo e essas formas de animais, de objetos, enfim, que se relacionam o ser humano com o cosmos, ela nasce nesse processo de transição do mitológico, propriamente dito, para a humanização da percepção do universo, do mundo, da natureza humana. Uhum. Então você não perde esses elementos, eles ganham outra forma, né? E outra força. Mas vamos dizer que se inverte, né? Inverte no sentido do que vem antes, o que precede o que, né? Então, assim, quando nós estamos chegando próximo do século V, né? Do século do Platão, a polaridade se inverte, no sentido de que, sim, as forças da natureza ainda são importantes, e isso tem que ser explicado também dentro de um esquema que vai explicar tudo, né? Então, aí seria... Mas a mentalidade, a questão do homem, ela se torna mais importante, né? E aí, você pode até observar que os jônios, os filósofos jônios, eles continuam estudando a natureza, né? Então toda a preocupação desse pessoal de Pitágoras, como que é o matemático Tales, os dois eram matemáticos, né? Nesse período a matemática e o universo tinha sintonia, né? Eles tinham uma sintonia muito forte, os números, toda essa estruturação física, espacial, e eles se desenvolveram muito nesse sentido de observar o universo, né? E está relacionado à filosofia da natureza. Qual a quebra da explicação mitológica do mundo com os pré-socráticos e principalmente os jônicos, né, que são os iniciadores da filosofia propriamente dita, né? Da natureza, né? A questão da explicação, sim, através da natureza, a partir da natureza, mas não se contentando mais com as explicações poéticas, né, das quais não se separava uma explicação poética de uma explicação que nós hoje chamaríamos de filosófica ou científica, né? E eles começam a fazer exatamente isso. Não, a forma como Homero... É investigativo, né? É investigativo. No campo da poesia, tudo bem, nós aceitamos isso, né? O Homero é um enorme poeta, o maior de todos, né? Mas a explicação que ele dá de como funciona o universo já não nos satisfaz, né? E aí eles vão procurar fazer a explicação aí a partir da natureza, né? É como se a gente estivesse aí entrando numa nova técnica, né? Uma nova forma de perceber o mundo, que é já racional. Exato. Então eles já falam, né? Já falam da explicação pelo logos, né? Ou seja, pela discussão, embora ainda não dialógica ou dialética, né? Através do diálogo, como vai fazer o Sócrates, mas da questão de você tentar encontrar o que nós chamaríamos hoje de lógica, ou seja, de partes que se conectam a partir de um sentido, de algo que faça sentido, mas não algo mágico como a mitologia. Exatamente.
E aí, como ligando, né? Claro, isso é uma escola jônia que vai se desenvolvendo com muita riqueza, e até interessante porque os sofistas questionam muito essa linha de trabalho dos jônios, porque tem até aquelas piadinhas, né, da empregada do Tales que fica sabendo que o Tales caiu num buraco. Ele falou assim, claro, também o cara só fica olhando para as estrelas, para o céu e não consegue enxergar um buraco na frente dele. Né? Ou Pitágoras também, quando pergunto para ele assim, né, o que é o céu, né, o que é isso, o espaço? Ele falou assim, o espaço é a minha pátria. Né? Então, eles vivem em outro planeta, em outro mundo, digamos, no sentido de com o que eu estou preocupado, não é com o homem. Quem vai se preocupar com o homem, com o desenvolvimento humano e com a sua participação na sociedade são os sofistas. É uma outra formação. E também, né, ou seja, isso que você acabou de falar dos jônicos, né? Eles não separam o homem da natureza. Né? Então, para eles, tudo se explica de uma forma só a partir da natureza. Não existe a separação do mundo do homem e do mundo da natureza. Então, o que hoje nós chamaríamos de imanentismo. Né? Não existe algo que vá além, que explique isso fora do mundo, como faz o Platão depois com a metafísica. Exato. Né? E aí é legal a gente, de forma também geral, né, falar um pouquinho dos sofistas, porque eles, o Platão vai dialogar muito com os sofistas, porque tem muitos tipos de sofistas, aqueles mais sérios, que aprofundam mesmo num conhecimento que é respeitável. No entanto, eles vão ganhando tanta força que eles vão segmentando a área de atuação. Eles são considerados cosmopolitas da época, não é? Exatamente. Os sofistas, por que fazem tanto sucesso? Porque eles fazem muito sucesso. Né? Porque eles estão atendendo uma necessidade dos gregos nesse momento. Então, o que há de mais efervescente nesse momento? Existe a questão do grande exemplo de Atenas. Né? Você chega ao século V, quem são Atenas e Esparta, né? Que são as cidades que lideraram a guerra contra os persas. Exato. A grande ameaça ao modo de vida grego. Né? E eles vencem o império, o maior império do mundo naquele momento e naquele lugar. Né? Então, a polis, ou seja, a cidade-estado grega, vive uma questão de uma grande efervescência e liberdade, né? Liberdade de movimentação, liberdade. Eles se sentem muito poderosos, não no sentido ruim do termo, mas de poder fazer o que fosse necessário que eles quisessem. Exato. Né? Então, atingir grandes realizações, para eles era algo que nós conseguimos, né? Como dizia o Obama, né? Yes, we can. Né? Não sei como se fala isso em grego, mas é interessante o areté, né? Essa ideia que o conceito areté, que estava muito ligado à honra, à força, à realização, ela ganha uma nova dimensão. Isso que já humanizada. Já vem daqui, né? Já vem dos tempos homéricos. Né? Era algo que fazia parte da formação do grego, né? Da paideia, né? E que nesse momento muda o sentido, né? Ela continua, só que com outro sentido. Isso, e esse sentido agora é o indivíduo, o ser. Como que se desenvolve o ser? Porque o grande lance da paideia é o desenvolvimento do espírito. Né? O Jäger ele fala muito disso. E os sofistas eles estavam preocupados com o desenvolvimento do espírito. Só que eles avançam tanto na ousadia deles, na preocupação de estarem atuantes naquele momento, que eles vão segmentando essa ideia de formação individual. Então eles já começam a colaborar com as pessoas de acordo com a necessidade de cada um. Então, se você quer ser um grande político, eu vou ensinar você a ser um grande político. Vai ter uma bela oratória para ser um grande político. Você quer ser um grande conquistador? Tá bom, nós vamos ter uma forma de trabalhar essa sua preocupação, essa sua necessidade para você ser um grande conquistador, amoroso, que seja. E, no caso, se você quer ser uma pessoa voltada ao conhecimento geral, nós vamos ensinar você a desenvolver a sua areté. Aí, até que desenvolver, até ensinar a areté, aí mas isso não era só para quem é nobre, né? Porque entre os gregos tinha essa coisa da nobreza de sangue, né? O Ulisses era um nobre, ele era um rei. Telêmaco, que é o filho dele, é o filho do rei, né? Então os heróis, eles são...
Quando não há filiação, não há uma nobreza terrena, vamos dizer, existe sempre uma justificativa de ter uma ligação com Deus. Então existe sempre essa questão que existe algo que está fisicamente. Para os gregos antigos não existia essa separação entre o físico e o espiritual, né? Para eles era a mesma coisa, eles eram monistas, né, nesse sentido, uma coisa só. E nesse momento aí eles começam os sofistas, né? Os tão condenados sofistas, né, principalmente pelo próprio Platão, com razão muitas vezes, mas também existe esse mérito, né, deles terem desenvolvido essa ideia. Não, a Arete é algo que pode ser ensinado e pode ser aprendida. E adaptada conforme a circunstância e o interesse. Né? Aí, todo mundo fala, será que é isso? Até a nossa conversa anterior, essa bate-papo nosso aqui ao vivo, estávamos colocando os dias atuais, comparando com os dias atuais. Nós vivemos hoje o mesmo problema do século V a.C. Ou seja, há uma ideia de que eu posso, do relativismo, né, do subjetivismo, eu posso aprender, eu posso ensinar, isso pode ser assim, isso, veja só, qual é o seu interesse? Dependendo do seu interesse, a gente faz uma adequação. Então, tudo é adequado de acordo com o que a pessoa vislumbra. E isso era uma coisa gravíssima, ao ponto de criar mesmo um limite. Ou quando nasce, né, para a filosofia o Sócrates está de olho nisso. Ele falou assim, não, existe uma verdade, não é assim, tudo relativo. Existe algo que a gente precisa ter certeza de que não pode ser talvez, ou veja bem, se você acha, ou é ou não é. Eles entram nesse ponto e passam a refletir sobre a verdade, sobre a natureza humana, sobre como que a alma se desenvolve, a relação entre corpo e alma, né, o espírito e Deus. E aí entramos numa nova fase para se conversar filosofia. Eles partem de algo democrático, que é o ambiente de Atenas, né, onde se desenvolve a filosofia, né? Não é à toa que é em Atenas, não é em Esparta, é em Atenas, um ambiente extremamente livre, para que se fale o que se pensa, mas da democracia, do raciocínio democrático, eles vão para algo demagógico. Exatamente. Né? Ou seja, todo mundo pode, mas chega um momento, eu falo, todo mundo pode, desde que você pague, né? Ou você paga e eu vou ensinar aquilo que você quiser. Exato. Há uma mudança aí, né, no sentido de filosofia e filodoxia, não é? Isso. Porque uma coisa é você ser um filósofo que está preocupado com a verdade, outra coisa é ser um filodoxo que está preocupado em ter uma opinião, né? Ter uma opinião. Filosofia, né? Philos, sophos, né? Amigo da sabedoria, né? Philos, doxa, amigo da opinião, quer dizer, amigo do relativo, né? Ou seja, o quem dá mais, né? E aí Parmênides, o homem... Protágoras. O homem como referência de todas as coisas. Isso a gente vai ter que entrar novamente no pensamento do Protágoras, porque é um ponto de decisão muito radical para entender tanto o que propunham os sofistas, ou a maioria dos sofistas, e a nova mudança de paradigma apresentada por Sócrates. Isso. Nós vamos falar com detalhes disso, mas só para pontuar também, né? O Protágoras, esse argumento, esse ponto de partida dele, é justamente algo que pode ser muito usado, ou é usado inclusive, ou foi usado nesse momento, como a pedra base do relativismo, né? Porque o homem, como todas as coisas, é o homem indivíduo, não a espécie humana, como muita gente fala, né? O Protágoras seria o primeiro, né, humanista nesse sentido. Não é. Ele está falando do homem individual. É bem a questão, por que agrada muito esse pensamento? Porque vai de encontro com a mentalidade vigente, né? Nós somos homens, não somos deuses, mas estamos nos aproximando dos deuses pelos nossos feitos humanos.
Então, o homem é a medida de todas as coisas. Eu, como tenho grande mérito, né? A minha medida é aquilo que eu faço. Ou seja, gosto não se discute, cada um tem o seu. Isso. E aí vai. Que é a base de todo o relativismo, né? Exatamente. Tipo, não se discute política, futebol, né? E etc. Né? Quer dizer, não se discute nada e se discute tudo, né? Que é o que, vamos dizer, é a base das discussões polarizadas do Facebook que nós temos hoje, vamos dizer assim, a grosso modo. Exato. Então agora a gente vai depurando toda essa conversa, Fábio, para mostrar ponto a ponto, porque é interessante entrar nos livros, né? Temos aqui muitos, desde das obras de Homero até a própria ideia, precisa avançar, porque tem detalhes importantes apresentados por Jäger para entender como que nós chegamos no tempo de Platão e como que o Sócrates, né, vamos colocar Sócrates como princípio dessa mudança radical que houve, e como que é conduzido isso para a modernidade, né? Hoje essa discussão é atual. Não estamos falando de uma discussão que estamos perdidos no tempo de Ilíada e Odisseia. Nada disso. E assim, como gancho já para o próximo programa, né? Então eu proponho que nesse momento a gente já vamos fazer o gancho para o próximo programa, que é o seguinte: nesse momento então que os sofistas se destacam muito pela mercantilização do saber, da sabedoria, esse mau exemplo que eles dão, né, até para os próprios gregos, é condenado isso. O Sócrates então contrapõe a isso algo que é fundamental para ele, né, que é a questão da ética. Ele funda a ética como algo que faz parte da filosofia, como algo fundamental. Então todo filósofo tem que ser virtuoso. E outra coisa, não existe o ensinamento da areté, que é importante observar isso aí. Ele fala assim: a virtude está no indivíduo, o que nós precisamos é desenvolvê-la. E por isso vem a lógica do diálogo para o desenvolvimento dessa virtude que está na natureza humana. Exatamente. Então é isso, temos muito mais que conversar ainda, então até o próximo programa. É isso. Beleza. Falamos pra caramba. Falamos. Meia hora.